Graça e paz, muito boa noite. Começando mais uma live aqui pela Life and the Spirit Church aqui na Irlanda. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos bater um papo aqui com um convidado super especial e vai ser 10. Ele tem uma história incrível, incrível, incrível e você vai ser muito abençoado, tá bom? Então, vai entrando, vai compartilhando. Vai enviando aí essa live para os seus amigos. Deixa eu já vai lá no aviãozinho, manda para todo mundo. Deixa eu mandar aqui. Já vou mandar para o pessoal aqui. Vai mandando para todo mundo, porque nós vamos bater um papo aqui super, super, super interessante. Tá bom? É isso aí. Deixa eu já mandar aqui para todo mundo. Estou convidando meus amigos para acompanharem esse bate-papo, porque vai ser bênção demais para você. O Riquelmo tem uma história linda e você vai ser abençoado, tá bom? Seja bem-vindo, você que está chegando, 22 horas e 1 minuto aqui na Irlanda. Vamos conversar hoje com o Riquelmo, que tem um testemunho lindo, uma história incrível e você vai ser abençoado. Eu estou mandando aqui para os meus amigos, olha, faço o mesmo também, compartilhe essa live, né? Pastor Gilberto aí lá de Itapetininga, meu amigo, seja bem-vindo. Deus abençoe você, toda a sua família, seu ministério. Glória a Deus pela sua vida. Muito calor aí em Itapetininga? Aqui na Irlanda tá frio demais. Pastor Cristiano entrou também. Seja bem-vindo, Pastor Cristiano. Deus abençoe, Pastora Cauane. Não sei se é o Pastor Cristiano ou a Pastora Cauane que está acompanhando aí, mas seja quem for, Deus abençoe. Pessoal, ó, eu estou enviando para os meus amigos aqui, faço mesmo, encaminhe essa live aí para os seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, né, para que a gente possa bater esse papo que vai ser muito legal. Só estou esperando o meu convidado chegar. Ô, Riquelmo, não sei se você já entrou aqui. Se você já entrou, dá um oi aí só para eu saber, tá bom? Muito calor aí, Pastor Gilberto? Aqui tá frio. Estamos no final do inverno aqui na Europa, né? Já entra a primavera. E aí muda um pouco de figura. Esses dias fez bastante frio. Riquelmo acabou de entrar, maravilha. Já vou te chamar aqui. Deixa eu te convidar aqui. Pera aí. Como é que eu faço aqui? Deixa eu te localizar aqui, Riquelmo. Vamos lá. Como é que tira esse negócio daqui? Para você aí. Acho que já foi. Acho que já entrou. Isso! Opa! Opa! Paz do Senhor, pastor. Tudo bem? A paz, Riquelmo, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Maravilha. Em primeiro lugar, queria te agradecer aí por você ter aceitado esse convite de bater um papo, né? Falar um pouco Sim, da sua vida. Eu estava comentando aqui, você tem uma história incrível, né? E vai poder compartilhar um pouco com a gente dessa sua experiência. Você sim. antes e hoje, não é? Como é que você É, está? Você fala de sim. que cidade, Riquelme? Olha, eu estou morando atualmente em Campinas, São Paulo. Campinas. Ah, É, legal. mas sou natural do Eu Natal, estive... Rio Grande do Norte. Ah, Natal. Em novembro eu estive em Indaiatuba. Os meus pais são de Indaiatuba, É pertinho de próximo Campinas aí. daqui. Acho que meia hora. É, Meia hora daqui. meia hora, pertinho, pertinho mesmo. Pessoal, seja bem-vindo, vocês que estão chegando. Para quem não me conhece, eu sou Leandro. A nossa igreja fica aqui na Irlanda, se chama Life and the Spirit Church. Se você quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho aqui na Irlanda, você pode aí seguir a gente pelo Instagram. E você que está entrando aí e não conhece o Riquelme, acompanha ele lá pelo Instagram também, que você vai ver que ele tem uma história fantástica. Riquelme, antes da gente começar esse nosso bate-papo aqui, eu estava falando para o Beleza. pessoal, vamos convidar todo mundo aí, ó. Vamos lá no Opa, aviãozinho, compartilha essa live. Eu estou mandando para vou estar todo mandando mundo aqui. aqui, estou mandando.
Tô mandando para os meus amigos aqui também. Espera aí, vamos compartilhar esse negócio aqui, que é bênção demais. Esse bate-papo. Maravilha. Muito calor aí, Riquelme. Tá quente, hein? Meu Deus, tá Tá quente aí quente. também? Não, aqui tá frio. Oh, passa um pouquinho aí. Tá muito quente Aqui esses nós últimos estamos dias. no final do inverno, né? Daqui a pouco entra a primavera e tá bem frio esse dia. Quantos graus tá aqui? 7 graus tá aqui hoje. Nossa. Mas é isso aí, gente. Vamos lá. Riquelme, eu quero deixar você à vontade. Eu queria que você falasse um pouco da sua vida, da sua história, Sim. quem você era, o que aconteceu com você. Fica à vontade e a gente vai bater um papo aqui, tá bom? Tá bom então, pastor. Então, pessoal, meu nome é Riquelmo, né? Sou natural de Natal, Rio Grande do Norte. E, assim, como eu costumo dizer sempre nas igrejas, se eu fosse escutar, ver alguém falar algo que eu vivi, eu não acreditaria. Eu precisei viver algo para estar hoje aqui testemunhando para vocês. Então, o que acontece é o seguinte, eu vivi a homossexualidade por 12 anos, né? Ao ponto de eu ter uma experiência com Cristo. Mas, assim, eu vou explicar basicamente do início. Aos 10 anos, eu tive acesso à pornografia. Só que eu sempre fui uma criança muito bobinha. Então, aquilo ali, eu não vi aquilo com malícia, né? Então, aquilo ali um pouco mexeu comigo, né? E ao ponto de me gerar uma certa crise, assim, de identidade. Porque, assim, eu nunca foi me ensinado que, com 10 anos, que o menininho tinha que estar com a mulher. Eu estava na minha construção ainda, né? Então, quando eu assisti o filme, eu lembro hoje, assim, entendo que eu me identifiquei com o homem pelo fato dele ter o mesmo órgão genital que eu, mas sem malícia, né? Só que o problema realmente veio se agravar quando, aos 11 anos, eu lembro que num parque aquático, eu estava brincando lá, que eu sempre gostei muito de piscina quando era criança. E um homem nadando na piscina passou a mão em mim 2 vezes, ao ponto de eu me sentir tão incomodado e sair da piscina e sentar na cadeira da piscina e ficar olhando para a piscina com medo. E aí vinha na minha cabeça, pô, pronto, eu não vou dizer nada para minha mãe, porque senão meu pai vai brigar com ela. E vou guardar isso para mim e ficou por isso mesmo. Então, tipo assim, Mas era um estranho, é do nada, ele chegou e passou a mão em eu tava você? brincando ali e passou uma mão uma vez e pensei eu que foi por engano, que às vezes acontece, né? Só que ele veio perto de mim novamente e passou a mão novamente no mesmo lugar. E era um homem, acho que de uns 30 anos, mais ou menos. Não lembro tão bem assim, mas devia ter mais ou menos essa idade. Então, eu fiquei bem assustado. E aquilo mexeu muito comigo, né? Porque o abuso não é só cometer o ato sexual, mas é você tocar a pessoa de uma forma indevida, né? Isso mexe com a pessoa, principalmente uma criança. Então, o fato de eu já ter visto pornografia, o fato de eu ter sido tocado por outro homem, e ao ponto que na minha caminhada aos 14 anos, eu cheguei a gostar de uma moça lá atrás, só que eu acabei sofrendo rejeição pelo fato de eu ser nerdzinho, não ter muito aquele perfil do cara descolado da escola, então eu acabei sofrendo rejeição. Então eu entendo que houve toda uma construção, né? Pornografia, abuso, fui tocado, aquilo de alguma forma mexeu comigo, mas não definiu ainda, né, um caráter homoafetivo. Aí sofri a rejeição de uma moça, a ponto de umas meninas, amiga, vizinha, fingir uma carta de amor lá para mim depois, escrever que a menina gostava de mim. E no fim era mentira e era só para uma amiga minha ficar lá na escola para eu não chegar cedo e a mãe dela brigar com ela, né? Então você vê essas coisas assim de criança, pode parecer uma coisa boba, mas mexe muito com quem está vivendo aquilo ali, né? Então aquilo ainda mais me trouxe um desgosto, assim, putz, parece que eu tento e não dá certo, né? E assim, o meu pai, ele sempre me deu tudo num contexto material, mas pelo fato dele trabalhar muito e ele nunca me ensinou a ser como eu deveria ser, ou caminhar como deveria caminhar, né? Um pai
Você é filho que é único? um... Oi? Você é filho único? Não, sou o terceiro filho. Um Terceiro homem, filho, uma sim. mulher e aí eu. Então, assim, o filho, ele precisa ter uma figura, né? Então, assim, eu cresci um pouco sem identidade porque faltou isso para mim, né? Para ser ensinado. E com todo esse contexto aí, eu me senti muito perdido ao ponto de me gerar crise de ansiedade, depressão, né? E na escola, eu sofria muito bullying, né? Chamavam lá de quatro olhos, era muito, como é que fala? Tímido. Minha mãe sempre foi muito super protetora. Então, tudo aquilo ali foi trazendo assim um prejuízo assim para mim no sentido da minha identidade, sabe? Juntou Então, eu tentava, rejeição, juntou uma série de coisas, né? foi juntando uma série de coisas. Porque aos 10 anos a pornografia, 11 anos abuso, depois falta de identidade, né, no sentido construção do meu homem, né? Faltou meu pai um pouco me ajudar nisso, né? E aí, rejeição, bullying, né? Superproteção da minha mãe, que isso acabou me privando de eu me desenvolver na minha forma de agir como homem, né? Eu entendo e estudo isso hoje e sei que passei por todo esse processo. Então, eu tentava me encontrar em algum tipo de grupo, porque eu fui muito excluído na escola, né? Pode ser engraçado, mas tipo assim, eu era o último a ser escolhido para jogar bola, então eu era goleiro, né? Então sempre tinha aquela zoação da escola, né? Só que assim, uma coisa ou outra tudo bem, mas quando você vai passando por essa série de problemas e você não tem alguém, uma criança que não tem com quem se abrir ou desabafar, ou poder entender o que ele está passando e buscar uma direção, isso eu não tive. Então eu sempre tentava me encontrar em algum tipo de grupo na escola e eu sempre ficava lá meio excluidão, por ser nerd, né? Só que aí o que aconteceu? Quando eu mudei da escola do bairro para ir para a cidade, eu fiz assim, conheci um rapaz que era homossexual, que inclusive até hoje a gente é amigo, né? Assim, tenho amizade ainda com ele, tenho contato. E a gente fez amizade, ele me acolheu super bem, foi um pessoal bem descontraído, me chamou para conhecer uma praça GLS na época, né? Que era esse termo. É. E eu fui, porque, putz, eu tava querendo fazer amizade, eu queria me encontrar, né? Já que eu era tão excluído em tantas áreas ali, sozinho, então eu queria me encontrar em algum lugar. Então, quando o homossexual me convidou a conhecer a praça, GLS na época, para mim aquilo tudo era novidade. Eu não entendi o que era gay ou o que era a pessoa se relacionar com o mesmo sexo, até porque para mim aquilo era diferente, mas eu não via com os olhos de preconceito, né? Então, quando eu conheci a Praça GLS na época, isso lá em Natal, né? Para mim foi tudo novo. Ver um monte de rapaz descolado, moças também vestidas assim como homem, né? Lésbicas. E aquilo tudo foi novo para mim e o pessoal era muito acolhedor, muito divertido, tirava brincadeira de tudo. Então parecia que eu tinha encontrado um ambiente, um local para me sentir bem acolhido, né? E ao ponto eles me convidarem a ir numa boate GLS também na época. E eu fui conhecer essa boate, né, escondido. Aquela fase de adolescente, né? É. E aí, eu só tive a infelicidade que no primeiro dia que eu fui na boate, alguém que era próximo da minha família, que era taxista, me viu entrando dentro da boate e acabou contando para minha família. E E isso aí, você no estava com que idade? 17 para 18 anos. E aí, eu entrei na boate, vi aquelas músicas, o pessoal se divertindo, bebendo, vi as drag queens lá fazendo show e aquilo chamou muito a minha atenção porque eu gostava assim dessa parte teatral, né? Nunca tive oportunidade assim de fazer, mas gostava. Só que aí eu vivi aquela experiência naquela noite, mas quando eu voltei para casa de manhã, eu já tive que chegar em casa e meio que de cara meu pai me perguntar o que eu estava fazendo numa boate gay, né? E aí eu lembro que eu passei uma hora assim do lado dele e eu tinha um pouco assim
ter medo, né? Porque, tipo, não é como hoje em dia. Hoje em dia é muito fácil alguém poder se assumir, dizer que é homossexual, que quer viver essa vida. É algo muito assim mais aceitável aos olhos do que foi em 2007, não sei, tem mais de 13, 14 anos atrás, não sei. Muito mais resistência, né? E eu Anos fui o atrás do primeiro que da hoje. família, né? Da minha Sim. família, eu fui o primeiro a se assumir como homossexual. E eu lembro que eu passei uma hora do lado dele e eu pensei, eu falei assim, como eu tô sem opção, eu acho que é isso mesmo, né? Lá eu fiz amigos, lá eu me encontrei, foi divertido e eu acho que é isso mesmo. Aí eu acabei assumindo para os meus pais, né? E aí eu lembro que eu achava que meu pai não ia reagir tão bem, mas ele reagiu um pouco melhor, ficou mais sério lá na dele. E minha mãe chorou um pouco, aquela coisa toda, né? O primeiro da família. Só que aí, assim, criou um clima muito pesado em casa, né? Porque meus pais não aceitavam, né? Minha mãe tolerava, coloca assim. Pelo fato de me amar, né? O amor é maior, né? Nesse sentido. Só que aí criou um clima muito tenso dentro de casa. Porque pensa, eu me assumi cheio de feridas desde os meus 10 anos, que eu nunca me abri com ninguém, nunca tratei isso. E estava sofrendo mais uma certa repressão pelo fato de me assumir uma coisa que nem eu sabia direito o que estava me assumindo, o que eu era aquilo, né? Então, isso acabou me afastando da minha família, assim, esse confronto. Meus pais não souberam lidar comigo, eles nem tinham capacidade para isso, hoje eu reconheço. Só que isso acabou me impulsionando a entrar cada vez mais, né, nessa vida. E aí acabei fazendo muitos amigos na boate, ao ponto de fazer amizade com as drag queens também, e comecei a me montar como drag queen. Eu vejo que aquilo ali, para mim, foi uma válvula de escape. Assim, eu viver um personagem, sair um pouco da minha realidade oprimida, foi muito bom. Ao ponto assim, de eu me soltar, de eu conseguir me comunicar melhor, de eu não ser aquela criança assim, meio reprimida, presa dentro de casa, né? Então, entrei de cara no meio drag, comecei a me montar, comecei a fazer show, cheguei a participar de um concurso, na época saí em quarto lugar, só que aí depois eu participei de um programa de televisão chamado Fátima Melo, no programa da Band local lá da minha cidade, e lá eu vim ganhar o título e venci o concurso como rainha da parada LGBT em 2009, na minha cidade, né? E aquilo ali para mim foi tipo tudo, né? Porque tipo uma produção, maquiagem, televisão, então assim, um desejo por querer ser tipo conhecido acabou florescendo em mim, né? Nesse sentido do show. Eu não sei, eu posso estar enganado, mas teve uma época, e você falando, eu acredito que tenha sido mais ou menos nessa época, que drag queen estava em alta no meio Sim, artístico, na TV, não é? Começou a aparecer muito assim na televisão. Eu acho que foi mais ou menos nessa época. Você viveu esse período? sim, porque na verdade eu lembro que já no Silvio Santos estava tendo muito assim, apresentação de Exatamente, é. solista. Aí a Fátima Mello começou a fazer esse programa, né? Assim, com esse concurso. E era algo que estava evoluindo na época, né? Então eu acabei entrando nesse tempo aí. E aí então eu me firmei cada vez mais, comecei a ir para alguns outros interiores, lá João Pessoa, fui para Campina Grande, fui para alguns lugares, né, também participar, fazer show. E aí, com aos meus 21 anos, com alguns conflitos em casa, porque minha família acabei me abrindo que eu estava sendo drag queen, e sempre deixei muito claro que era para o sentido artístico. Eu nunca tive o desejo de querer ser mulher, era mais no sentido artístico, né? Sim. Então, como arte. Então, eles aceitaram melhor, assim, né? Que eu imagino, hoje eu reconheço que é difícil para um pai e uma mãe ver um filho a vida inteira e do nada, né? Se vestir como É. mulher, então é um choque, assim, algo que eu reconheço que para eles deve ter sido muito difícil ver. Porque a drag queen, a diferença, explica assim melhor até para quem Sim, não sim. sabe, até confunde um pouco travesti, drag queen, qual que é a É, diferença? é porque, na verdade, assim, existe uma divisão para entender o que cada um é, só que na sua grande maioria acaba sendo tudo. Não sei se Sim, você sim. vai compreender.
Mas, tipo assim, a drag queen é aquela mulher exagerada, né? Que usa maquiagem grande, brinco, roupa exagerada. É uma forma de chamar atenção, né? Alguns usam até o termo assim, que é palhaço de luxo, né? Que é uma pessoa que anima, faz festas e coisas assim. A gente até vê, às vezes, em alguns casamentos, pessoas chamar drag queens para animar, né? E tal. E tem a transformista, que ela tem um perfil mais como mulher, né? É uma maquiagem mais leve, é um rapaz que geralmente tem um rosto mais fino, mais um pouco mais afeminado, né? Assim, e tem uma estrutura que dá para ficar mais parecido como de uma mulher, então se usa pouco menos maquiagem e tem uma produção Certo. mais natural. E tem os outros, né? Tem a travesti, hoje em dia tem o trans, que no caso tem a mulher trans, que no caso é a mulher que quer ser tipo um homem, né? E tem o homem trans também, que é o homem que deseja ser mulher por completo, ao ponto de fazer a cirurgia, né? De remoção de Porque sexo. durante o dia você se vestia como homem normal, não é? Normal. Eu me entendi ali como homossexual. Sim, ok. Por exemplo, muitas drags até e até algumas trans ou travestis, eles gostavam muito de ficar com homem num perfil assim mais heterossexual, digamos. Eu já não me identificava assim, eu me identificava de homossexual para homossexual. Então, certo é que eu não entrei nessa onda de querer ser travesti, por exemplo. Porque Sim, a ok. maioria que se monta, de uma certa forma, acabava se vestindo como mulher e, às vezes, por querer se relacionar com um homem mais perfil de homem, acabava se vestindo como mulher para poder se relacionar com eles. Então, desse perfil eu nunca gostei, nunca me senti bem com isso. Ok. E aí, aos 21 anos, recebi um convite para vir trabalhar com um amigo meu em Vinhedo, São Paulo, que é uma cidade aqui do lado, acho que 30 minutos ou 20 minutos daqui para Campinas, né? De lá para vir para Campinas. E foi uma oportunidade. Eu queria viver o mundo, eu me sentia preso em casa, não me sentia bem na cidade que eu vivia. Imagina, né? Para alguém que é meio que preso, a pessoa vai se sentindo isolada, né? Então, essa pessoa ela quer o quê? Ela quer sair, ela quer ver o mundo, ela quer aproveitar o que o mundo tem de melhor para se oferecer, né? Que foi mais ou menos o meu caso. E aí eu tive essa oportunidade, falei com os meus pais. Meu pai não queria que eu viesse. Meu pai é aquele paizão que gosta de estar perto, né? E a minha mãe foi mais sábia. Ela olhou para mim e falou assim: olha, se você quer viver isso, eu não vou te impedir, porque eu não quero que lá na frente você diga que eu te impedi de viver algo, né? E às vezes a gente precisa viver as situações para poder aprender com elas, né? Acho que Romanos 5 diz que a tribulação produz esperança, perseverança e maturidade, né? Então a gente É. precisa viver certas coisas para identificar que coisas são boas e são ruins, né? Então, às vezes, quando os pais eles impossibilitam dos filhos lidar com os próprios problemas dele, acaba criando um problema maior. Eu falo para os meus pais hoje que se eu não tivesse saído de casa, eu acho que hoje eu seria o maior problema deles. O que acabava me tornando uma pessoa inconsequente, que eu pensava só em mim, que eu só queria estar nas baladas, que eu só queria estar com os amigos. E eu estava num perfil de geração que não pensava no amanhã. Então, o fato de eu sair de casa, embora que eu vim viver a minha vida, e eu ainda vivi a vida homoafetiva, shows e tudo, só que eu precisava dar conta de mim mesmo. Então, isso me gerou uma certa maturidade, ter responsabilidade com conta, com aluguel, com outras coisas mais. E eu precisei trabalhar e ralar muito. Então, isso na questão do meu caráter me ajudou muito também, né? De dar valor às coisas e aquilo que eu trabalho, né, para investir na minha própria vida. Só que assim, eu vim para cá, né, para Vinhedo, passei um ano lá trabalhando, depois vim para Campinas, acho que em 2011. E aí em 2011 eu voltei a me montar novamente, porque eu não estava se montando como drag. E aí vim conhecer a noite aqui de Campinas. E assim, coisas de drag gasta muito dinheiro, seja peruca, roupa, maquiagem, sandálias e outras coisas. Então a minha vida era voltada a um personagem do que propriamente a mim mesmo. Eu tinha mais roupa e gastava mais com personagem do que comigo mesmo. E aqui em Campinas eu
voltei a ser drag, comecei a conhecer a noite aqui de Campinas, as drags de Campinas, todo mundo. Fiz amizade com todo mundo. Cheguei a ser sócio de uma boate aqui também, por um tempo. Acho que um pequeno período mesmo, foi uma experiência para mim. E eu fazia meu trabalho com hostess, fiz show na Parada Gay de Campinas também. Né? Acho que foi em 2013. Acho que 2013. Ao ponto até de ser convidado de ir no programa Caso de Família, que eu fui uma vez também. Participar de uma enquete lá, que era com drag queen, e acabei aceitando e participei desse programa lá com a Cristina Rocha, né? Sim. E assim, a minha vida era isso, era fazer shows, era estar envolvido no meio gay, nas boates e tudo. Só que foi me gerando um certo cansaço disso. Tipo assim, eu quis participar de um concurso muito importante para quem é drag aqui em São Paulo, na época. E acabou acontecendo coisas, porque assim, o mundo artístico, né, é um mundo muito difícil, né, de ego, de puxão de tapete, essas coisas a gente entende. Então, no meio drag não é diferente, ou tão quanto mais. Então, eu fiquei chateado porque pessoas lá mexeram, fizeram uma situação para eu acabar não participando desse concurso. E aí aquilo foi um gatilho para mim. Eu fiquei pensando assim, e reconheço que vários amigos meus que se montam e que, né, que tem essa vida aí, é meio triste observar o que leva a vida deles na velhice. Então, assim, eu já estava um pouco observando aquilo. E quando aconteceu esse problema aí que eu não consegui participar do concurso, eu falei, putz, o que eu estou fazendo na minha vida? Será que vale a pena tudo isso que eu estou investindo? Eu não ganho nada. Eu não ganhava, assim, algumas boates até pagavam algum cachê, mas não era um cachê assim que você pagava mal e mal o táxi, assim, se você for ver, né? Dependendo do que você gasta, eu gastava na produção R$ 2.000. Para um cachê, às vezes, não sei nem um terço disso. Então foi ali que eu tive um gatilho e disse, pronto, eu não quero mais isso para mim. Cansei, desisto, eu não... Tô vivendo mais um personagem do que a mim mesmo e parece que era uma vaidade que tomava conta da gente, sabe? Assim, era algo que seduzia tanto que às vezes eu queria ser mais um personagem do que eu mesmo, né? Então isso também começou a me gerar um certo medo, assim, putz, até onde isso está sendo bom para mim, né? Tipo, isso está me gerando algumas coisas que eu não estou gostando. E aí foi o ponto de eu decidir abandonar tudo e desde essa data, acho que 2013, 2014, eu parei de vez, dei fim às perucas, roupas, vendi, enfim. E eu me dediquei a buscar a trabalhar, né? Ter uma profissão, ganhar meu dinheiro, ter minha vida independente. E trabalhei em alguns salões de beleza. E você se relacionava com homens, né? Nessa época? Nesse meio tempo, sim. Nesse meio tempo, sim, sempre. E eu sempre, assim, independente de parar de fazer show, eu frequentava as boates, eu ia nas pool parties. E, assim, sempre buscava me relacionar, conhecer alguém, enfim, tocar a vida como eu sempre toquei. Só que eu comecei... Travou um pouquinho. Travou um pouquinho aqui. Não sei se o pessoal está ouvindo. Vocês estão ouvindo, gente? Paralisou, eu acho. Paralisou. Oi, Riquelme, agora voltou. Ah, tá. Voltou. Deu uma travadinha aqui, mas agora acho que está ok. Ah, tá. E parou aonde? Você falou que aí você se relacionava com homens nesse período tal, e foi trabalhar, né? Aí travou, né, nessa hora. Sim. Então eu comecei a trabalhar, tive a oportunidade de entrar num salão de alto padrão aqui em Campinas, né? E tive a oportunidade em 3 meses até de virar maquiador, né? Entrei como assistente, virei maquiador em 9 meses. E foi essa uma coisa tão rápida que eu comecei a trabalhar com alto luxo, né? Marcas de maquiagem, né? Cabelo e tal. Comecei a trabalhar com gente importante, gente famosa. Comecei a fazer trabalho em editorial, comecei a fazer trabalho em revista, na Caras. Fiz trabalho de maquiagem artística no site da Julia Petit. Enfim, eu comecei a viver uma realidade assim, que eu nunca pensei que eu viveria. Né? Então foi um pulo assim, de drag queen, de viver da noite gay, para ir para uma cultura totalmente diferente, que é um salão de alto padrão, pessoas de alto padrão, e lidar com marcas, com coisas assim que eu nem conhecia tão bem. Mas abracei a oportunidade e fui trabalhando, fui estudando e fui
crescendo como profissional, né? E comecei a ter um salário assim que eu nunca pensei em ter na minha vida. Comecei a ter meu apartamento, comecei a comprar os móveis, comecei a sair mais nas melhores festas gays que tinham aqui em São Paulo também, com os amigos, e comecei a curtir a noite. Eu ia para as baladas, eu bebia todas, eu assim, nunca fui drogado, mas já tive experiência de usar algumas coisas assim para, porque assim, todo mundo que vai na balada acaba usando, né? E eu já tive experiência sem experimentar, mas nunca me envolvi com isso em si. E comecei a curtir a noite, sempre buscar conhecer alguém. Assim, uma coisa que eu reconheço do mundo gay é que, assim, se você me perguntar, eu particularmente eu não acredito, né, em relacionamento entre dois homens e que seja um relacionamento fiel. Eu tenho vários amigos que estão há 14 anos juntos aí, e todos eles têm um relacionamento aberto, têm um relacionamento a três e coisas assim. Então eu vivi o ponto da homossexualidade que eu vejo que... Isso estou falando da minha realidade, todos os meus amigos. Então eu não vejo verdade num relacionamento entre dois homens, além do que sexo, né? De uma ação sexual em si. Você pode ter um relacionamento de 1, 2, 3 anos, mas sempre vai chegar ao ponto que um vai desistir, o outro vai querer voltar para a night. Então é aquela coisa muito volúvel. Então, em todos os meus anos, eu nunca vi algo sólido entre dois rapazes e muito mais das pessoas que eu convivi. Então, assim, no mundo gay, para mim, eu sempre conhecia pessoas, rapazes, me relacionava com alguns, e sempre foi assim minha vida, mas nunca foi algo verdadeiro, né? Algo sustentável. Então, quando eu tive esse ápice assim, de crescer profissionalmente, de ganhar bem, aí eu comecei a investir na minha vida, comecei a fazer academia, fiz tatuagem, ia para, como eu falei, para as melhores baladas lá em São Paulo, e comecei a ter uma vibe diferente de vida, né? E uma busca maior, recebia muitas mensagens, aquela coisa toda que todo jovem quer aparecer para estar conhecendo pessoas e estar se relacionando com pessoas, né? Na forma assim do mundo, na forma do mundo em si. Então, assim, o mais interessante que eu acho de tudo isso é que, mesmo vivendo todas essas experiências, como drag, como homossexual, como trabalhar num grande salão de beleza, de começar a viver, conhecer o alto luxo, coisas assim, depois de viver tudo isso, na segunda-feira, quando eu ainda acordava com sensação de buraco, de vazio, faltava algo. Mesmo com tudo que eu estava vivendo de bom, algo faltava. Quer dizer, profissionalmente você estava realizado, Sim, né? Ganhando bem, frequentando as melhores baladas da época. Olhando assim, nesse aspecto, você estava bem, não estava te faltando nada, né? exatamente. Exatamente. E eu me relacionava com os rapazes que eu queria. Então, assim, eu tava mal, não, eu estava muito bem de vida. Mas mesmo assim, eu ainda acordava com um vazio, sabe? Algo que desde criança eu sentia. Eu sempre senti que faltava algo em mim, né? Algo que eu precisava alcançar, conhecer, só que eu não sabia direito o que era. E aí, vivendo toda essa mudança de vida, e essa mudança foi na média de 2 anos, essa mudança aí. Foi algo rápido também que eu vivi. Então, o que aconteceu? Logo quando eu cheguei em Vinhedo, em 2010, eu lembro que uma moça chegou para mim lá e disse assim para mim que quando as coisas começaram a ficar ruins para mim, eu lembrei disso. Quando a gente tem um chamado da parte de Deus, a gente pode ir para qualquer lugar, mas nada vai dar certo. E isso marcou. E assim, eu nunca tive conhecimento assim da palavra. Eu fiz o catecismo apenas aos 11 anos. E nunca mais me envolvi nem com a Igreja Católica, nem com a palavra, nem nada. Eu via Deus como Deus, ele era amor e que fosse feliz, né? Era o que eu entendia. Mas nunca tinha pisado, por exemplo, numa igreja protestante. Certo, você não veio de uma família cristã, não cresceu na igreja, nada, né? Não, não. Minha família é um católico assim não frequentante. Tipo isso. Então, assim, essa pessoa falou para mim, quando a gente tem um chamado da parte de Deus, a gente pode ir para qualquer lugar, mas nada vai dar certo. E aí foi o que aconteceu, porque assim, na minha vida eu tive tantas tentativas,
tive, assim, conquistas, né? Em algumas questões, mas teve destruições em outras, né? Assim, quando parecia que estava indo, algo acontecia e parece que não dava certo. E aí vinha os conflitos, os problemas, enfim. Então, o que é que aconteceu? Em 2 anos, quando eu estava vivendo esse master aí da minha vida, puxaram o meu tapete lá no trabalho. Né? E eu acabei saindo de um lugar, recebi até uma proposta, um convite de ir para uma outra cidade, né? Me ofereceram até uma proposta em si, né? Um valor e tudo, assim, no que eu pudesse, eu precisasse, essa pessoa me ajudaria. E o outro lado eu fui pela amizade. Tipo assim, tinha pessoa que me ajudou a crescer, que foi pro outro lado. E lá, ou eu ia pela amizade ou eu ia pela proposta. E aí, muitas pessoas ficaram no meu ouvido. Vai pela proposta, vai ser melhor para você e tal. Só que eu nunca fui, embora que eu buscasse assim ser conhecido como drag, homossexual e tudo, eu almejava assim poder conquistar, né? Só que eu nunca fui muito preso a dinheiro ou a pessoas assim, numa forma que fosse por interesse, na questão do meu caráter. Então eu sempre fui muito independente, né? Então, o que aconteceu? Em vez da proposta, eu acabei aceitando o convite de trabalhar com a pessoa que me ajudou, sem receber nada. Então, eu abri mão da proposta que seria algo bom para mim, porém, eu fui para outro lugar e lá, depois de alguns meses, coisas foram acontecendo. Algumas outras pessoas ficaram com ciúme porque eu fui para lá, essa competição de cliente, né, cargo, enfim. Então, deram um jeito de falar com a outra dona lá, de me mandar embora, né? Então, com poucos meses, 4, 5 meses de mudança, me mandaram embora de lá. Perdi a outra oportunidade. E aqui só são 2 ou 3 salões que têm o mesmo nível, né, social, assim. Então, eu perdi a oportunidade de trabalhar em salão de alto padrão. Eu tive que trabalhar no salão inferior. E, ao ponto de perder meu faturamento, né, porque não é algo fixo, é por cliente. Então, parte dos clientes foram comigo, outros não. Na época, era só maquiador. Então, eu entrei numa depressão muito forte em casa. Porque pensa, num dia você tá assim, né? Aí puxam seu tapete e você perde tudo, assim. Você perde seu salário, você fica endividado. O aluguel você não consegue mais pagar. Você tinha acabado de comprar vários móveis novos. Ficou todo endividado com empréstimo, cartão de crédito. E ainda aquelas pessoas que a gente paga na boca, assim, né? Que compra algumas coisas e você precisa pagar depois. E foi uma situação que nem dinheiro para isso eu tinha e as pessoas me cobrando, as pessoas atrás de mim, tudo, e eu sem poder fazer nada, né? Eu fui prejudicado, perdi tudo e ainda precisei voltar a morar de favor e trabalhar num outro lugar que malemar tirava meus R$ 800 ainda. O que eu faço com R$ 800 para alguém que tinha uma vida com um padrão um pouco maior, né? Então R$ 800 não dá para nada. Então eu fiquei muito mal mesmo, ao ponto de caminhar numa espécie de modo avião, né? Sei lá, trabalhar, fazer um sorriso forçado para a pessoa. Só que você por dentro Entrou em estava mal. depressão. Início de depressão. Eu acordava todo dia, para você ter ideia, porque assim, depressão lá atrás eu já tive. Só que foi algo superficial, foi algo movido à minha adolescência. Só que ainda estava aqui em mim, né? Só que não foi tratado. Então, quando aconteceu isso, Aí foi um gatilho que despertou, né? Todas essas questões internas que sim, você já tinha, juntou tudo, porque isso às vezes fica dentro da gente, né? Essas exatamente. questões, esses conflitos internos, eles ficam dentro de nós e às vezes um gatilho que acontece na nossa vida, né? A perca de um trabalho, a perca de um familiar, uma enfermidade, algum problema, às vezes isso vem e desperta e a gente acaba se afundando, né, numa depressão, numa crise de pânico, enfim. Sim, sim. E ainda mais pela própria. Como posso falar isso? Até pela própria homossexualidade também, porque assim. É um agravante, né? Porque assim, na verdade, você vive um vazio, por quê? Porque quando a Bíblia, por exemplo, a Bíblia Deus se agrada que a gente se case primeiro para poder se ter um relacionamento sexual, né? Para a gente ser uma só carne com a esposa da gente. Mas por que também esse intuito? Por quê? Porque se a gente se relaciona fora de sem um compromisso,
o nosso corpo vai querer mais. E a gente acaba se tornando dependente disso, né? Então, isso pode gerar uma dependência, como de uma droga. Isso gera irritabilidade, isso gera, para quem até faz muito pornografia, masturbação, essas coisas. Gera irritabilidade, gera ejaculação precoce, vários problemas. Quando eu comecei a estudar e entender as coisas que eu passava. Então, assim, na vida homossexual, ninguém é tipo de ninguém. Você ficou hoje com alguém, amanhã talvez você não vai ter mais essa pessoa. E aí você fica sujeito a uma pornografia, ou a masturbação, ou está no aplicativo buscando outra pessoa para estar se relacionando. Então, entende-se que você fica numa busca sempre para poder estar suprindo aquilo que está faltando, né? Que seria realmente ter o nosso cônjuge, a nossa pessoa certa, né? Sim. E que, infelizmente, na homossexualidade não existe muito isso. Então, isso era algo sucessivo a mim, isso me gerava vazio também, né? Conflito também, né? Solidão também. A maioria dos homossexuais vive em balada, vive tomando droga, vive se relacionando com várias pessoas diferentes, vive sempre fazendo algo para abafar, para tentar amenizar aquela solidão, aquele vazio que ele sente, né? Então, quando aconteceu todo esse problema comigo, e foi algo muito pesado, despertou todas essas outras coisas que estavam escondidas ali, né? Nas gavetas. Então, tudo veio assim à tona. Então, isso me gerou realmente uma depressão muito forte. Ao ponto que todas as pessoas que até então eram os meus amigos se afastaram de mim. E realmente a gente só conhece os amigos na hora da luta, né? E aí eu acordava todos os dias com sensação de buraco. Parece que algo me puxava para baixo. Eu não tinha mais ânimo de levantar. E eu estava começando a não ter mais ânimo de viver. Não vou dizer que eu pensei em tirar minha vida, mas pensamentos assim começou a vir na minha cabeça. E a gente sabe que espiritualmente como o inimigo da nossa alma trabalha, né? Então, uma guerra, né? Se eu tivesse continuado ali sem Jesus, eu não sei o que teria sido de mim, né? Então foi aí o que aconteceu. As pessoas me convidavam para ir na igreja protestante. Só que eu sempre rejeitava, assim, ter uma inquietação. E eu nunca gostei de me envolver com religião. Até minha tia ajudou a me lembrar que eu criticava muitos crentes. Eu dizia que os crentes é o dono da verdade, né? Então eu nunca pisei na igreja protestante. Só que quando aconteceu todos esses problemas comigo, uma amiga me fez um convite para ir na igreja que eu congrego hoje, que é a Nazareno Central aqui de Campinas. Ah, você é do Nazareno? Sou da Nazareno, sim. Ah, bela igreja. Ah, pensa. E aí eu acabei aceitando, né? Eu tava todo moído, né? Então eu falei, vamos lá, então. Aí eu fui na igreja, conheci, nunca assim tinha conhecido, né? Nunca tinha visto um louvor como tem lá. E eu gostei muito, que eu gosto muito de música, achei bonita assim as letras, as músicas. Só que ainda assim, eu fui umas 4 vezes, mas depois disso eu não fui mais. Só que aí eu comecei a buscar Jesus pela internet, ou seja, eu buscava oração pelo YouTube. E aí foi aí que foi Aí a minha experiência surgiu aí. Foi quando eu estava em casa, sozinho, deitado no chão. E eu lembro que eu coloquei essa oração que apareceu no YouTube e comecei a escutar. E aí a oração falava assim, se eu me entregava minha vida a Deus, né? E aí eu muito cansado da minha própria vida, assim, sem mais esperança, praticamente, eu falei para Deus assim, falei, Senhor, eu tô cansado, eu desisto da minha vida, eu entrego ela para você porque já não sei mais o que fazer. E aí foi a hora que eu senti, na oração lá, o meu corpo parece que esquentava. Eu senti um calor no meu corpo. Meu corpo formigava dos pés à cabeça de uma forma muito forte, parecia que saía energia do meu corpo. E foi algo tão intenso assim que eu apaguei, dormi. E quando foi no dia seguinte que eu acordei com uma paz que excedia todo entendimento. O mundo estava mais claro, era uma felicidade, assim, uma leveza. A Glória a depressão que Deus. eu tinha sumiu. Até hoje, nunca mais senti aquela depressão de me puxar para baixo da cama. O vazio que eu tinha sumiu. Aquilo que eu sentia desde criança, aquele vazio desde criança,
hoje eu me sinto completo. De uma Aleluia. forma progressiva e natural, eu comecei a não ter mais desejo para as baladas e beber bebida alcoólica, de ao ponto de chegar na homossexualidade sem ninguém precisar dizer que eu precisava deixar de ser para seguir a Jesus ou qualquer outra coisa. Eu não conseguia mais me relacionar ou viver aquilo. Toda vez que eu me relacionava com um rapaz, eu sentia meu corpo ficar vazio, minha carne pesava, eu me sentia tipo acusado, uma frustração muito grande. E aquela presença, aquele amor que estava em mim se afastava toda vez e parecia que eu estava distante de Deus quando eu cometi aquilo. E foi algo muito forte que, sem eu entender, porque eu não sabia que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. Né? Eu brinco, né? Eu digo que... Sabe aquele cara que está andando na rua ali? Jesus foi lá, batizou com o Espírito Santo e tudo começou a acontecer na vida dele de uma forma natural. Foi mais ou menos assim comigo. E aí, quando eu entendi que o problema era estar me relacionando com outros rapazes, foi de uma forma muito clara em mim que Jesus falou que, assim, se você quiser caminhar comigo, você tem que tomar uma decisão. Aí eu falei, putz, Foi imagina uma aí. experiência bem pessoal mesmo, né? Foi um tratar de Deus assim com você, Espírito Porque Santo ali. eu me encontrei dentro de casa, não conseguindo mais viver o que eu vivia, uma depressão, um vazio sendo curado, porque ninguém é curado da depressão assim de um dia para o outro, né? Não existe assim uma cura, né? Mas isso sumiu da minha vida, ao ponto de eu não conseguir me relacionar com os rapazes e que eu me sentia completo. Eu não sentia que eu precisava de mais nada. E aí eu comecei a perder o prazer em me relacionar com outros homens. Que aí foi quando Jesus falou assim comigo, eu em casa, né? Que eu tinha que tomar uma decisão se eu quisesse caminhar com ele. Aí eu olhava para o céu e, sem entender, eu falava assim, mas, meu Deus, como é que vai ser isso? Eu vivi aquilo era uma realidade para mim. Eu olhava para o céu assim para Deus, eu perguntava, como é que vai ser isso? Só que aí chegou a um ponto que eu comecei a reconhecer a vida que eu tinha. Era assim uma vida vazia, uma vida de momentos, que eu tinha sempre que estar buscando algo, alguém, ou lugar para estar amenizando aquela falta, aquilo que me faltava, né? Então eu já reconhecia que a minha vida não era algo assim bom, né? Tinha as minhas lutas em ser homossexual. Não é algo fácil você assumir, não é algo fácil você viver a homossexualidade, não é algo fácil você lidar com as feridas que você viveu, né? E você ganha novas feridas por você não ter aquele retorno, né? De amor, de consideração. Então você acaba endurecendo muito o coração que, não, eu vou pra balada, eu vou pegar todo mundo, vou só me drogar, vou só ficar com um, ficar com o outro. E você trata as pessoas como objeto, né? Então, é uma vida bem complicada e eu via que amigos meus que eram homossexuais mais jovens, e muitos deles chegavam a fazer programa, né? Se relacionava com homens mais velhos e eles pagavam lá. Eu lembro que um dia ele vinha, tipo, se achando, brincando, olha, consegui tanto lá do meu amigo e tal, do cara lá que saiu. Aí, beleza. Aí eu tava perto do cara que ele saiu e ele tava com a cabeça baixa, triste lá, dizendo assim, nem me tratou bem, não sei o quê. Aí eu olhei pra ele e falei assim, porque ele tá se achando porque ele é jovem, mas deixa ele chegar na minha idade. Você não vai estar passando pela mesma coisa que eu. Eu falei, putz, aquilo ali pra mim foi como uma tijolada no rosto, assim, ó. Falei, será que é esse o meu futuro, né? Tipo, a maioria dos meus amigos que são velhos é essa a realidade. A maioria são sozinhos, a maioria vão para alguns locais gays para ver se Caiu a relacionam. ficha, né? Como se diz, né? Você falou, eu não quero isso para mim, não quero isso para minha vida, é hora de dar um basta. Porque assim, uma coisa que Jesus me fez entender, que eu nunca tinha parado para pensar, é que eu poderia sim deixar de ser gay. Só que isso nunca passou pela minha cabeça. Então, ver tudo aquilo ali, todo aquele peso ali, e algo muito sério, porque até mesmo há uns 4 anos atrás eu perdi um amigo, ele tirou a própria vida dele no quarto.
né? Por solidão, por depressão e outros motivos mais. Então, a maioria tem seus conflitos, tem suas depressões. Só que eles amenizam nas drogas, nos relacionamentos sexuais. Então, eles procuram coisas a fazer, só que a vida passa. Beleza acaba. E o mundo gay funciona de 3 formas: beleza, dinheiro e atributos sexuais, se é que você me entende. Então, assim, se você é um cara velho que não tem nada disso, você não é valorizado no mundo gay. Ou seja, você vai precisar pagar para usufruir de algo assim, para se relacionar com outra pessoa. Então, assim, encarando tudo isso, e eu reconheci naquele processo, né, e o Espírito Santo, ele que nos convence do pecado, do juízo, da justiça de Deus, e ele é o Espírito Santo da verdade. Então, ele me mostrou toda essa verdade de vida que eu tinha. Foi praticamente Jesus olhar para mim e perguntar assim: é nisso que você ainda quer viver, permanecer? Mas comigo eu tenho algo novo para você. Eu tenho uma nova história para você. E para mim o mais impactante é que, assim, em todos os anos que eu vivi, aos 10 anos da pornografia até ao fim da homossexualidade, o prazer que Jesus me deu foi muito melhor do que tudo que eu vivi antes. Eu não queria mais deixar de sentir aquela graça irresistível, o amor de Jesus. Presença dele é algo extraordinário. O amor de Jesus, as pessoas têm uma interpretação errada. O amor de Jesus não é a minha conveniência. Não é passar a mãozinha assim na minha cabeça e dizer que está tudo bem. O amor de Jesus é algo tão espiritual, tão pessoal. É algo que te envolve, que te chama para perto dele. Que automaticamente faz você deixar as coisas para trás para estar perto dele. E de uma forma natural. Né? E eu olhava para o céu, parecia até que eu conseguia enxergar assim, Deus, né? No céu. Então foi algo tão forte, assim, que eu não pensei nem 2 vezes. Eu não fui como a esposa de Ló, quando Sodoma foi destruída, olhou para trás quando Deus mandou para não olhar e virou estátua de sal. Eu nem olhei para a esquerda e nem para a direita. Eu não olhei nem para baixo, assim como Pedro, que desfaleceu um pouco da fé e começou a afundar lá no mar, quando Jesus falou que ele tivesse a fé, né, para caminhar. A minha fé era tão grande, meu desejo era tão grande de estar perto de Jesus, que eu não olhei para nada. E isso foi em que ano, Raquel? Foi assim, a minha experiência foi em setembro de 2018. Uhum. Batizei em 2019, questão de 6 meses. Esse processo para mim durou 6 meses. Do dia que eu fui batizado com o Espírito Santo e todo o processo, tem muitos detalhes que acho que não daria para falar tudo aqui, né? Então, em junho de 2019, final de junho, que foi o dia do Orgulho Gay de Campinas, foi o dia do meu batismo. Que aí foi quando eu tomei a decisão, né, que eu queria seguir a Jesus e busquei a igreja do Nazareno, que foi a única igreja que eu conheci. Então, para mim, ele já era uma referência, era um local que eu poderia, né? E eu gostei de lá, então eu iria congregar lá. Então, fiz a aula de batismo e, assim, chegou o dia do batismo. Eu lembro como hoje, eu saí de casa assim com um desejo tão grande de gritar para as pessoas que Jesus existe, que eu vivi essa experiência, que precisou ser o que? Uma pessoa incrédula, né? Eu era incrédulo, homossexual, né? E deixei isso para poder seguir a Jesus. E Jesus, de uma certa forma, se manifestou na minha vida assim, de uma forma pessoal, né? Em casa, ali, fui batizado com o Espírito Santo e todos os frutos do Espírito Santo, como paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, até dons ministeriais, eu comecei a ter como palavra de conhecimento, sabedoria, sem saber que era isso. Eu encontrei dentro de um carro e do nada eu comecei a sentir algo tão envolvente em mim e comecei a falar de Deus com um cara lá. E aquela unção, aquilo algo tomando, assim, algo que veio um nó na minha garganta. Eu falei algo por não que eu nem sabia, tipo, pro homem lá, e eu fiquei sem entender que coisas diferentes começaram a florescer dentro de mim. E aí, quando a gente começa a estudar a palavra e sabe o que é palavra de conhecimento, sabedoria, né? Que é um dos dons do Espírito também.
falei, nossa, quando eu comecei a ler a Bíblia e vi que tudo aquilo que eu estava vivendo, a Bíblia explica como verdade, falei, nossa, eu estou vendo a minha história se revelar na própria palavra de Deus antes de eu ler a palavra de Deus, para não dizer que eu li e estava um pouco, né, fazendo a ideia lá do que estava acontecendo. Então eu saí de casa, descendo aqui a rua da José Paulino, né, que é a igreja, é uma rua anterior da principal aqui, todo mundo subindo para a parada e eu descendo para a igreja. Então foi um sentido contrário. E eu já fiz show aqui na Parada Gay de Campinas. Então houve uma mensagem assim no dia do meu batismo, né? A Bíblia fala o quê? Para a gente andar na contramão do mundo, né? E nesse dia, literalmente, eu estava andando na contramão. Deve ter sido uma experiência forte isso, né? Você falando, eu tentando visualizar aqui, você que um dia acompanhava todo esse povo, agora você na contramão de tudo isso, né? Que coisa. Exatamente. E é isso que eu acho interessante, porque eu acho que o Senhor, ele... Como posso falar isso? Ele pensa em tudo. Porque, assim, eu era um cara que pode-se dizer que eu era incrédulo. Eu, assim, acreditava em Deus da minha forma, né? Então, era o meu gênio da lâmpada que eu acreditava, mas não era o Deus da palavra, assim, em si. Eu não gostava da igreja de crentes, tão certo que protestante eu nunca, né, me envolvi em si. E eu nunca ia deixar de ser gay para agradar homem nenhum. Não fazia sentido, não faz sentido isso. Então, muitos gays, muitos ativistas gays, diz que o homossexual que se converte, ele foi induzido pelo pastor a deixar de ser gay por colocar o medo da condenação de ir para o inferno por ser homossexual. Só que eu acreditava em Deus da minha forma e não acreditava dessa forma. Então, não foi pela indução de nenhum homem, mas foi pelo batismo do Espírito Santo. Foi pelos frutos, né, do Espírito Santo. E foi por um desejo pessoal meu, ao ponto de escutar Jesus falar comigo. Que eu iria deixar de ser gay para seguir a ele, porque Jesus falou para mim que eu precisava. Então, então, assim, por mais que algum homossexual me confronte, não tenho o que se dizer da minha própria experiência. Por quem eu era e por quem eu estou sendo hoje. Então, não foi homem que me induziu a deixar de ser gay e eu bato de frente com isso. Não foi nenhum pastor, não foi igreja, não foi ninguém. Foi minha experiência com Jesus e Jesus falar comigo que eu deixei a homossexualidade para seguir a ele, porque é a vontade dele. E a palavra fala que se até um anjo aparecer do céu pregando algo diferente do que diz a palavra, que seja anátema. Ou seja, a minha experiência se revela na palavra de Deus. Não, é muito importante você falar isso, Riquelmo, e eu quero fazer uma série de lives aqui com ex-gays, ex-lésbica, ex-mulher trans, homem trans, para mostrar para as pessoas que Deus transforma, que o Evangelho liberta, não é? Porque a gente ouve muito hoje em dia as mídias, a grande imprensa dizendo não existe ex-gay, não é essa história, a igreja quer colocar cura gay e tal. E a gente acompanha que quando uma pessoa... Eu te conheci através do ministério do pastor Flávio Amaral. Ah, legal. Não é? Flávio é uma Eu acompanho o pastor Flávio Amaral aqui, conheci você e tantas outras pessoas. Pastor Flávio Amaral que faz um trabalho brilhante, um trabalho sério, né? Um homem de Deus que vai lá onde ninguém quer ir, não é? Tem resgatado pessoas. E eu não conheço no Brasil... Único, né? Porque único. Não é ninguém que pega um travesti, coloca dentro de casa e vai atrás de conseguir tirar o peito desse travesti, né? Eu não conheço no Brasil um outro pastor que faz o que ele faz, não é? E ele enfrenta muitas lutas. Então, eu conheci você através dele. Eu acho que foi ele mesmo que um dia falou algo que me marcou. Ele disse assim, ó, quem sai do armário entra numa prisão. E é exatamente isso que acontece. Não é? Porque hoje a gente vê uma propaganda, parece que ser gay hoje é algo lindo, maravilhoso. E aqui na Europa,
por que eu estou fazendo questão de fazer essas lives? Porque aqui na Europa, nas escolas, nós temos a Semana LGBT. Você tem uma ideia, é ensinado nas escolas, aqui na Irlanda, Sim, sim. entendeu? Tem nas paredes colado fotos, os professores eles ensinam o que cada cor representa lá do arco-íris, tal. Na Eu Escócia, tenho até uma explicação para isso, porque assim, a ideologia de gênero diz que a heterossexualidade é uma construção social. é, Bom, se a gente, vamos caminhar com as afirmações da ideologia de gênero. Se a heterossexualidade é uma construção social, é algo que um pai e uma mãe podem impor à criança a ser hétero da forma que vai ensinar, a homossexualidade também. A homossexualidade também é uma construção social. Se a heterossexualidade é uma construção social, a homossexualidade também. Então, hoje a gente vê séries, filmes, novelas com temática LGBT, acesso à internet, pornografia, o que mais tem, né? No TikTok, que é um aplicativo que eu tenho, que eu faço vídeos lá, tem quase vídeos seminudos de homens se tocando com homem, fazendo cenas obscenas. Então, imagina tudo isso para uma criança de 6, 7 não, anos para que está você ter uma começando a sua ideia. identidade. Para você ter uma ideia como isso é grave. Eu fiz uma live aqui com a psicóloga Marisa Lobo, talvez você conheça ela. Marisa Lobo, sim. Eu fiz uma live com ela, tá até aqui no Instagram da igreja, se o pessoal quiser acompanhar, vai ver. Ela falou que a causa número 1 de conflito entre os adolescentes é a questão de gênero. Olha Sim. que coisa terrível. Conflito número 1 dos adolescentes é a questão de gênero. Para você ter uma ideia de como isso é sério, aqui na Escócia, aqui pertinho, aqui eu estou na Irlanda, a Escócia, que faz parte aqui do Reino Unido, né, é lei lá. Crianças a partir de 4 anos de idade, se quiser, pode fazer a cirurgia para, como eles falam, mudar de sexo, né? Olha o Aí se a absurdo. criança se arrepende. 4 anos de idade. Você acha que uma criança de Aí me diga uma 4 anos coisa, de uma idade... criança, ela pode fazer a mudança de gênero, retirar seu órgão sexual masculino para um feminino, mas uma criança, ela não pode propriamente ter um trabalho de 11, 12 anos de idade para impulsionar Aí não essa criança a pode. ter valores. Aí não pode. É. Então, Então, assim, a homossexualidade hoje, para mim, virou algo político, né? É algo rentável. Então, a gente está lidando com o sistema. Então, assim, é que nem no meu caso, né? Concluindo assim, o testemunho. Eu batizei nas águas, me firmei na igreja, passei por minhas brigas espirituais, porque todo mundo que se converte entra num deserto, né? Só que o Espírito Santo foi me dando discernimento de tudo. Quando parecia que eu estava sentindo algo por alguém do mesmo sexo, eu me questionava. Bom, quando eu tive de batizar, eu tomei a decisão. Falei, bom, se eu vou seguir a Jesus, eu não quero mais viver isso. E não vou. Então, eu sempre fui muito reto nesse sentido. Então, quando parecia que eu estava sentindo algo, eu sentia como se uma mão pegasse no meu rosto e me forçasse a olhar. E aí, eu, muito incomodado, saí do salão de beleza, lá que eu trabalhava. Orei, passei, meditei para entender. Cheguei perto da pessoa que parecia que eu estava sentindo algo. Conversei do jeito que eu estou conversando aqui com você e não senti mais nada. E a palavra diz o quê? Resista ao diabo, não, resista ao pecado e o diabo fugirá de vós. Então nós somos tentados, sejam héteros e sejam homossexuais. Se homem casado, o inimigo da nossa alma, ele pode gerar uma influência de uma situação para que a gente possa vir sentir o desejo de adulterar, como não seria para quem vem da homossexualidade? Como que numa hora parece que eu sinto algo e noutra eu não sinto mais nada. Então, o discernimento do Espírito Santo ele começou a me dar. E eu já estou há 3 anos, né, na fé. Vou fazer 4 com a experiência agora em setembro que eu tive. E não estou sem me relacionar com ninguém. Não sinto vontade de me relacionar com nenhum homem. Não sofro por isso. Na verdade, eu me sinto mais feliz de como eu vivia no mundo, saindo com várias pessoas, de uma forma natural,
um mês de convertido, mais ou menos, quase 2. Eu desci do ônibus, naturalmente olhando para uma moça, achando ela bonita, e quando caiu a ficha, que eu estava achando bonita a mulher lá pela primeira vez, assim, quando eu realmente paquerei, assim, vi, putz, eu fiquei me sentindo cara, tipo, putz, é a primeira vez que eu sinto isso. Você falou, mudou mesmo. Mudou. E a palavra diz assim que quando a gente é redimido em Cristo, né, e nos tornamos novamente filho de Deus, o DNA de Deus ele começa a fluir na gente. Ou seja, o querer de Deus imutável, a vontade de Deus sobre as nossas vidas, se torna a nossa própria vontade de uma forma natural. Ao ponto que deixei a homossexualidade e ao ponto que eu comecei a sentir atração por mulheres. Hoje tenho vontade de casar, hoje sonho em ter filho. E hoje eu vivo essa mudança. E é incrível você viver uma situação que o mundo não te entende, mas você pessoalmente está vivendo isso, né? Então, Jesus literalmente ele transforma, ele liberta, ele traz novas as coisas para aquilo que era antiga, né? A antiga criatura, e tudo se fez novo. Então, é incrível viver essa experiência, mas eu enfrento um confronto muito grande. Preconceito por partes até dos LGBT também. Então, ao mesmo tempo que Jesus transformou minha vida, eu tive que lidar com novos desafios, né? Mas glória a Deus por isso, né? Como a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E ela liberta de tudo. De tudo, Exatamente. Seja da droga, seja de uma vida de pecado, seja do homossexualismo, seja do que for, a palavra de Deus liberta. Não é? A palavra liberta. E todo mundo que quer, né, que deseja essa transformação, Deus ele está com as mãos estendidas, falando para você, olha, você quer? Eu vou te ajudar. Exatamente. Eu vou te ajudar. A pessoa, o homossexual, e assim, talvez... ele precisa realmente desejar, né? Viver essa mudança, porque Jesus ele não obriga ninguém a nada. A pessoa tem que buscar ele, pedir, né? Então é algo assim transformador mesmo, né? Eu sei que muitos homossexuais não entendem, mas só sabe quem vive essa experiência. Então, o que eu costumo dizer é assim, a Bíblia ela não está de acordo com a homossexualidade no seu contexto sexual. O problema não é a pessoa se compreender gay. É executar um ato sexual que, perante a Bíblia, é um pecado de fornicação. Seja hétero ou seja homo, qualquer pessoa que não se una a uma só carne com uma mulher em um casamento, em uma união, está vivendo uma vida de pecado. Então, a pessoa se entender gay não é necessariamente um problema, mas ela consumir, né, aquela vida, aquele ato sexual aqui transgride a lei de Deus. Claro. Então, pode falar. Não, e a gente precisa, como igreja, deixar claro que família é um projeto de Deus e família é homem e mulher. Esse é o projeto que Deus criou. Exato. Homem e mulher. Quem determina o que é certo e o que é errado não é as redes sociais. Quem determina o que é pecado não é a mídia. Quem determina o que é certo e errado não é pastor, não é igreja, não é o Papa. É a palavra de Deus que diz aquilo que é certo e que é errado. Exatamente. Entendeu? Porque hoje, né, querem colocar como se fosse algo glamuroso, algo maravilhoso. E eu não conheço um ex-gay, ex-travesti, eu não conheço nenhum. E eu conheço vários, hein? Não conheço nenhum que vem para Jesus e fala assim, olha, a minha vida, quando eu estava lá no homossexualismo, era uma vida maravilhosa. Não. Não. Todos eram uma vida de sofrimento, uma porque vida... eles encaram... É que assim... Eles endossam isso porque, assim, um jovem hoje, vamos dizer que eu tenho 17 anos, me entendo gay. Aí, se eu quero ser gay, quero chamar atenção, quero ser desejado, eu vou fazer academia, vou ficar fazendo foto do meu corpo nas redes sociais, um monte de gente vai estar mandando mensagem, me desejando. Então, isso cria como posso falar... Você ser desejado, né? Tem uma palavra certa, mas não estou conseguindo lembrar agora. Então, isso acaba exaltando a própria pessoa, né? Então, a pessoa acaba se adorando.
Aí sim, vira um pecado de idolatria, né? Então, sim, sim. assim, o homossexual acaba romantizando. Então, o cara que é bonito, o cara que tem corpo bonito, o cara que bomba aí nas redes sociais, todo mundo vai querer se relacionar sexualmente com esse cara. E isso, para eles, é um tipo de felicidade. Só que isso não é a felicidade verdadeira. Porque a felicidade verdadeira é isso que eu cheguei a experimentar. É algo que só Jesus dá, é algo que eu não preciso estar em nenhum canto para me sentir satisfeito. Se eu passasse uma semana sem sair, sem me relacionar com alguém, eu queria sair quase doido na rua aí, querendo fazer alguma coisa para resolver isso. Hoje, há 3 anos, eu me vivo dentro de casa, indo para a igreja, estudando a palavra de Deus, trabalhando, e a minha vida é perfeita. Eu não me sinto preso a nada, não tenho crise de ansiedade com nada, não sou mais dependente de nada, só de Jesus. Então, essas pessoas ficam fazendo atos sexuais, indo para as baladas, e isso sucessivamente porque é uma vida de momento. Toda hora quer ficar com uma pessoa diferente, é uma experiência diferente, e aquilo parece que é legal, e aí romantiza, porque a pessoa quer se sentir bonito, perfeito, as pessoas elogiam. Então, o ego da pessoa começa a ser apurado. Só que a beleza um dia vai acabando. E aí o preço acaba chegando nisso. Porque as pessoas viveram mais um prazer, um momento da vida que passa. Não, e o vazio, né? O vazio interior que é terrível. O vazio, gente, que é o único que realmente pode preencher o vazio dentro de nós é Jesus. Não é sexo, não é droga, não é o dinheiro, não é nada. Não. Não é? É Jesus, ele é que pode preencher e mudar completamente a nossa vida. Riquelme, Exatamente. olha, eu acredito que muitas pessoas, talvez, que acompanharam aí, estão enfrentando algum conflito nessa área, com algum filho, filha, não sei, algum familiar, não é? Eu queria que você, para a gente encerrar aqui, nem sei quanto tempo a gente está falando É aqui, já verdade. tem mais de uma hora aqui que a gente está conversando, mas eu queria que você fizesse uma oração abençoando todas essas pessoas que estão acompanhando, e se você está enfrentando um conflito nessa área, procura ajuda, né? Procura ajuda, Sim. né? Não se feche, não tenha vergonha, procura, entre em contato aí com o Riquelmo, se for o caso, não é? Procura uma igreja, Deus ele vai te ajudar. E se você E é tem esse um o... filho, uma filha que está presa nisso, continue orando, né? Não desista, não desista, porque Deus ele vai fazer a obra. Sim. E é esse o ministério que está florescendo para mim, né? Que o Senhor tem me direcionado. Hoje eu estou até iniciando um curso teológico, estou estudando sexualidade, estou trabalhando muito com aconselhamento, né? Porque assim, o que acontece? Muitos homossexuais que até querem ajuda na igreja, porque assim, muitos homossexuais por ter sofrido muito preconceito, muitos se auto-boicotam eles mesmos. Eles não se sentem bem no local que nem eles estão sendo que eles estão sendo bem recebidos, mas muitas vezes na cabeça deles estão sofrendo preconceito. Não sei se você Olha, está tem conseguindo um, me compreender. não, tem um rapaz aqui, Thiago, ele falou, vou procurar, Rick. Não sei se ele enfrenta algum problema ou se tem algum Sim. conhecido, mas procure mesmo. Não é? Uhum. Procure, não fique sofrendo assim, não. Jesus, ele liberta realmente, Amém. transforma. E não tem nada de cura gay, essas coisas, Não, não. não. Existe Sabe? decisão. Jesus, ele vai mudar, é o nosso interior, é a nossa alma, é a nossa mente. E é vida nova. Com Deus é vida Decisão. nova. Porque eu identifico o seguinte: se eu vivo a homossexualidade e entendo, e estou vivendo que a homossexualidade não está sendo algo bom para mim, psicologicamente, existencialmente, então eu tenho a opção, a escolha de entender. Isso não é algo, isso não é bom para mim, então eu vou buscar algo diferente. Mas a primeira coisa que a pessoa tem que entender é o quê? O fato de eu querer deixar a homossexualidade não significa que eu precise casar com uma mulher. A palavra nos deixa claro que Jesus espera que a gente busque uma vida de santidade. Porque quem supre a gente é Jesus. Então a igreja Perfeito. hoje ela precisa entender o complexo que nem todo mundo que vem da homossexualidade vai casar. Alguns vão se dedicar a Deus de uma forma dedicada, entregada a Deus na igreja.
E outros vão casar, mas isso é um chamado. Então, muitos às vezes se frustram porque acham que vai ser obrigado a ter que casar com a mulher, e não é assim. Então, isso se formou meu chamado hoje. Hoje eu tento dar equilíbrio, compreensão do que a Bíblia diz, de como o homossexual pode estar se chegando. Muitos me buscam porque não têm coragem de conversar com os pastores, não entendem se eles vão receber eles bem ou vão ter preconceito com eles. Certos tipos de conversa que o homossexual vai conversar com o pastor, dependendo do pastor, pode escandalizar o pastor. E se ele não estiver preparado a entender, acolher e receber um homossexual, ele pode gerar uma divisão ali. Criticar o rapaz ficar com medo e sair da igreja. A igreja, ao longo dos anos, nessa área, ela falhou um pouco, ela não sabia lidar muito bem com isso, né? Muitas igrejas ainda não sabem lidar, mas, por outro lado, Deus tem levantado ministério, pessoas, igrejas, né? Então, qualquer pessoa, um homossexual, você vai entrar numa igreja, tem muitas igrejas que vão te amar, vão te acolher, vão te abraçar, vão te ajudar, ninguém vai te criticar, ninguém vai te condenar, porque ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo é pecador, todo mundo precisa de Jesus, não é? Todo mundo precisa de Jesus. E uma coisa muito interessante que eu costumo dizer para os homossexuais, para ele entender que não é algo pessoal contra eles, mas é algo que Deus identifica que é um pecado e que isso Deus não compactua, que é a imoralidade sexual. Isso tanto de quem é heterossexual ou como homossexual. Independente dos dois, quem comete isso não agrada a Deus. Então eu identifico que vai haver mais heterossexuais que não se arrependam ou busquem Jesus no inferno do que propriamente homossexuais. Porque o ponto não é dizer que hétero pode e homossexual não pode. É que a imoralidade sexual é o que transgride o nosso próprio corpo, porque fomos comprados por um preço muito caro, como dizem em 1 Coríntios 6, 18, 20, sobre a fornicação. Então, o ponto é imoralidade, mas Deus ama o hétero, Deus ama o homossexual, e pela graça todas as pessoas recebem o convite da salvação. Então, a homossexuais, Deus convida, Deus chama a viver sim uma vida de relacionamento com ele e viver coisas novas ao lado dele. E para quem é pai e mãe que está aqui na live assistindo, vai assistir depois, proteja os seus filhos dessa ideologia de gênero, proteja os seus filhos. Acompanhe seus filhos nas escolas, porque esse negócio não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Vai precisar ensinar muito mais cedo aos filhos em relação a isso. Oriente os seus filhos. O Rick é testemunha. Ele falou que com 10 anos de idade, né, 10 anos, uma criança, as coisas já começaram lá atrás. Lá atrás. Então é muito perigoso isso que tem acontecido, tá bom? Então, fique atento. E, Rick, para a gente encerrar aqui, quero te agradecer. Quero te agradecer demais. Obrigado, viu? Amém. Por você eu que agradeço. Atendido, e encerra aí fazendo uma oração por todo mundo, tá bom? Tá bom, então. Senhor Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, dentro desse momento agradecemos por essa oportunidade de estar executando essa live, de estar testemunhando ao Pai tudo aquilo que aconteceu na minha vida, tudo aquilo que foi necessário acontecer para que hoje eu pudesse manifestar a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Pelas experiências que aconteceram na minha vida de uma forma pessoal, mas que se revela na Sua palavra e que nos entende que a Tua palavra é a verdade. Eu creio que tudo aquilo que foi falado, Pai, vai ser escutado pelas pessoas certas, porque as pessoas que estão precisando escutar isso e mostrar que existe sim transformação de vida, existe mudança, existe para todo aquele que crer em Jesus e se arrepender e buscar a vida de santidade. O Senhor oferece uma nova oportunidade a todas as pessoas a viver uma identidade em Cristo Jesus. Por isso que eu faço essa oração, que essa live, que esse vídeo venha parar nas pessoas certas, que essas pessoas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, porque é Ele que nos convence da Tua verdade, Senhor Jesus, orando, declarando cura, libertação sobre a vida deles, pois João 8,36 fala, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se hoje estou vivendo essa liberdade, Senhor Jesus, é por causa de Ti. E eu creio que declaro sobre o mundo espiritual,
na vida de todas as pessoas que verem esses vídeos, Pai, que elas serão libertas em nome do Senhor Jesus. E faça essa oração repreendendo toda mentira dessa ideologia de gênero, dessas culturas satânicas, Pai, tudo aquilo que contraria a tua palavra, que a tua palavra diz que ainda que um anjo do céu apareça e pregue algo diferente, Pai, que sejas anátema. Senhor Jesus, que a tua palavra venha ser declarada sobre a vida das pessoas e que elas venham se levantar em espírito e verdade e vivendo a tua vontade. Por isso que eu faço essa oração agradecendo, pedindo pela vida do pastor, que o Senhor venha abençoá-lo, capacitá-lo, que o Senhor venha dar saúde, providência e que ele venha estar sendo essa bênção aí de poder estar pregando e levando o teu evangelho às nações. Por isso que eu faço essa oração agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pessoal, Deus abençoe todo mundo que acompanhou, que ficou com a gente aqui, que a live vai ficar gravada aí, tá bom? Depois você pode acompanhar. Se você sabe de alguém que está enfrentando dificuldade nessa área, envia lá para que essa pessoa possa ser abençoada. Riquelme, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe você, viu? Imagina. Gostei muito desse bate-papo nosso aqui. Tá bom, então. Imagina, pastor. Deus abençoe. Tá bom, e todo mundo que quiser seguir ele aí, vai lá no Insta, segue, ele tem muita informação bacana, ele dá muitas orientações nessa área. E quem quiser também pode seguir a nossa igreja aqui na Irlanda, Sim, você acaba conhecendo um pouquinho do nosso trabalho também, tá bom? Quem sabe um dia eu vou fazer uma visita aí, pastor, para você. Vai ser um prazer te receber aqui. Amém. Deus abençoe, Tchau. gente. Pela paz, boa noite.